Jogando abaixo de 20 blinds, coisas que são importantes. Usar o range de limp shove com o topo do range, que é o que a galera não faz nos micros. Vocês devem começar a fazer. Tipo, eu não vejo ninguém em bainha abaixo de 16 ali, dando limp com Ice Rei, por exemplo. Não vejo ninguém. Cara, se arrisca. Começa a tentar se arriscar. Contra jogadores agressivos, bebê, a gente pode ampliar bastante isso, cara. Fazendo limp até mesmo com 6-6 mais, As 10 off, os Ases suited. Por quê? Porque você vai limpar, ou ele vai te chovar, ou ele vai te punir. E óbvio que a gente não vai estar pegando o As 10 off dando limp para ele te chovar e você foldar. Você não vai estar pegando um As 7 suited, por exemplo, dando limp para ele te chovar e você foldar. Não, você está induzindo ele a te chovar mãos piores. Até mesmo porque se você pegar essas mãos e fizer raise, as mãos que ele teria coragem de chovar, boa parte ali dos lixos que ele teria coragem de chovar, ele vai foldar reto. Então, quando você faz raise nessa situação de 20 blinds abaixo, você coloca o cara numa situação de jogar mais topo do range, principalmente nesses limites menores. Para não cometer erros, use a tabela de push. Siga o que ela diz. Não tem erro. E óbvio que o importante da tabela é você saber balancear o topo do range. Então, uma coisa aqui puxa a outra de cima. Você não vai pegar o Ais e chegar lá 15 blinds do small pro big, vem gap Ais, você não vai chamar reto Ais. Você não vai chamar reto de rei, você não vai chamar reto dama-dama. A não ser que seja uma situação disso, tem 15 blinds, o cara tem 80, é um torneio bout. Pô, aí você pode, de repente, pegar o dama-dama, por exemplo, e chamar. E aí o cara vai te dar call com um monte de coisa. Você não vai fazer isso com Ais, mas você já pode começar a fazer isso, por exemplo, com Ais-Rei. Quando é um torneio bout, o cara tá te cobrindo um stack confortável. Porque o cara vai te dar call muito mais amplo. Contra jogadores passivos e que não reagem no BB, em uma adaptação vamos fazer até mesmo raise size, assim diminuindo a variância. O que eu quero dizer com isso? Você chegou numa situação que você tem 15 blinds. Você vai lá olhar, o cara foldou no big 8 de 8. Pô, você pode adaptar, você não precisa fazer 3,5, né? Claro. Você pode fazer 2,5, 2,3. Essa adaptação você pode fazer, mas tomar muito cuidado com essa adaptação. Muito. O cara tem que ser esse cara que folda tudo. Vocês encontram no field? Encontra. Mas tem que ficar bastante ligado nisso. Ó, tô cobrindo o cara, não tô cobrindo o cara. Essa adaptação ela também é importante. E voltando naquela parada que eu falei para vocês, que eu tenho observado que bastante jogador tá transformando muita mão de valor em blefe. Eu tenho visto isso com uma frequência enorme. Isso é um erro comum entre os iniciantes. É muito comum. Quando você deixa de fazer isso, é porque você subiu de level. Rafa, você pode dar um exemplo? Posso. Um exemplo. Vamos lá. Eu marquei aqui algumas coisas, né? Isso acontece com maior frequência ainda jogando na Blind War. Flop com flush draw, a galera erra muito, transforma muita mão de valor em blefe, porque quer defender o flush draw. É de uma forma natural, isso vem dos recreativos, isso vem dos caras que estão começando a aprender agora. Pô, abriu o flush draw, eu não posso deixar bater outra carta de flush de jeito nenhum. Entenda uma coisa, se o cara tiver flush draw, ele vai reagir, ele não vai dar fold. Ah, mas aí não é aí que eu tenho que libertar, Rafa, para eu extrair? Cara, mas você não pode simplesmente fixar no flush draw. Ranges do botão contra big, do small contra big, são muito amplos. São ranges muito amplos. Faz size grande com flop seco. Você está transformando a sua mão de valor em blefe. Por vezes, você se beta ace high. Isso eu tenho certeza que a grande maioria faz. Cara, esse high ainda é uma mão de valor de showdown, vocês têm que lembrar disso daí. Bateu lá um flop onde você abriu do small, o big defendeu. Você tem Ice, Valete, Super. Bateu um flop 4, 8 e 10.
Rainbow, você tem overcards com backdoor. Por que você vai CBtar essa mão? Ô, Rafa, eu só CBtaria naquela questão lá de quando eu abro o raise no small, a parte onde o vilão mais folda é logo quando eu CBeto, quando eu dou o CBet. Fato. Você abre o raise e depois você CBeta no flop, no bordo. Aí ele folda, pra mim, pelo menos eu vejo que folda. Mas tem que lembrar daquela aulinha de second barrel e de tri-barrel, principalmente, aonde quando o cara reage contra a CBet flop, cara, não tenta mandar 3 barril por blefe nesse cara, você vai cair da cadeira. E alguém perguntou, você pode dar um exemplo do que você tem visto a galera transformar? Posso. Você tem lá Ás e Dama do Small, você abriu, o cara te deu o call. Flop bate Ás, 8 e 3. Rainbow. Qual a size que você deveria estar fazendo de CBET? Você deveria estar fazendo... 25. Você deveria estar fazendo a CBET? Sim, por valor. Você está CBetando por valor ou por blefe? Valor. Tá bom, valor. Se tem um flop Ás 8 e 3, você tem Ás e Dama, você vai extrair do quê? Isso quer dizer, poderia dar um check se para induzir. É isso. Segundo par continua também, eu acho. Tudo que ele continua com rei high. O terceiro par. Mas para você extrair valor na CBET, qual a size que você deve fazer? Baixa. Eu faço bem baixinha. Quanto baixinha? Um blind e meio, alguma coisa assim. 5%? CBET de 20%. Porque você tem que querer manter as mãos com rei high. Aí bate lá diferente, bate um flop Ás, 9 e Duque. Agora você tem um flop Ás, 9 Duque, você tem Ás e Dama e tem flush draw no flop. Esse flop ele é seco ou esse flop ele é molhado? Molhado. Sequíssimo. Sequíssimo. Não é porque um flop tem flush draw que ele é um flop molhado. Mas você falou As, Rei 9, ele tem queda para sequência também, não? Eu falei Ás 9 2. Ah, tá. Com flush draw aberto. E aí o que eu vejo a galera iniciante, recreativo, os caras que estão começando a estudar agora, você tem o Ás e Dama, você viu o flush draw batendo nesse flop Ás 9 2 com flush aberto, você pega, vai lá e faz 50% do CBET. Aí o cara dá call, completa o flush, ele chova. Aí é transformar em blefe mesmo. Você já está transformando, não é transformar em blefe, você já está transformando a sua mão de valor em blefe a partir do momento que você fez 50% de size aí. Sim, exato. Independente de completar o flush ou não, porque você não pode basear o range dele do big de defesa que ele tenha o flush draw. Quando você faz 50%, você teria que estar olhando as cartas dele e ter a certeza que ele tem flush draw. Aí você estaria valor betando. Eu poderia até fazer uma pergunta interessante. Vê só, Rafa, se, por exemplo, um board desse já que é muito seco, tipo, vamos assumir que ele não vai continuar com muita coisa, né? Tipo, provavelmente ele vai continuar com 9x, talvez, como você falou, um rei high, né? Mas, tipo, no geral, a maior parte do range de continuação dele é flush draw, né? Então a gente poderia atacar esse range com bet sizes fortes, não? Tipo, próximo de pot ou alguma coisa assim? Tipo... Não gosto, cara. Você estaria transformando mais ainda sua mão de valor em blefe. A gente estaria atingindo exclusivamente esse tipo de combo dele, né? Com e aí que tá, você não pode mirar só nisso. Você tem uma mão de mega valor. Cara, se ele tiver flush draw, de repente ele te dá raise. Sim, justo. Mas peraí, eu não tô entendendo bem. Me perdoa. Pode parecer até engraçado, mas como assim? Eu tô, tipo, super... Porque eu tenho valor, por que eu não posso betar, então, 50% para me extrair do vilão? Porque você vai fazer... Tem 3 streets de valor, com certeza. Isso é um pensamento muito bom. Sempre que você não tiver 3 streets de valor, tem que fazer você pensar no tamanho da size que você vai fazer. Geralmente, a gente vai poder dar até check e flop. Por exemplo, no exemplo anterior de Ás 8 e 5 Rainbow, Ás 8 e 4 Rainbow, você tem Ás e Dama, flop Rainbow, eu não extraio 3 streets de valor nessa mão. Então eu poderia estar pensando até em dar check para poder extrair turn e river. Só a única coisa que eu não gostaria de ver de vocês mais é vocês se auto-validando. Lembra de uma coisa, quanto maior a size, mais forte o range de continuação.
Quando você faz 50% na bet flop, Ás, 9 e 4, Rainbow, e o cara te dá call, o risco de você estar pegando ali uma trinca de 4 é enorme. Ou seja, você está transformando o seu Ás em blefe. Quando você dá, pegando a aula de Tribero, quando você dá esse bet baixo, você vai manter ele com um monte de mão pior. Você vai manter ele com 9x, com 4x, você vai manter ele com AX dominado. E você vai conseguir extrair até as 3, fazendo uma size razoável. Eu vou Às vezes até ele pode. quando eu acabar essa série de Blind War, eu vou tentar montar uma aula de como pensar na criação de size, que isso é muito importante. Eu tenho visto muita gente transformar a mão de valor no blefe. Por exemplo, flop. Você tem Ás e X, você fez raise do small, o big defendeu. Bateu um flop rei 5. Você tem Ás e 6. Você vai se betar? Não. Talvez até. Vai abrir de onde? É contra o Big, Do hein? small pro big, blind war. A Small e Big. Você betar, ué. Você betar. Por que você vai se betar? Você betar porque o Você tá se board é betando, seco. você tá se betando por valor ou por blefe? Por blefe agora. Por blefe agora. Mas você Eu não quero acha... fazer foldar mãos melhores que a minha. Quais? Quais Um você pocket. faz foldar? Me fala quais você faz foldar. Um pocket, ué. Você 3, faz 3, foldar 4, um 4. pocket? Você não faz foldar nem o Duke nem o 3-3 com o flop. Small e Blind. A gente vai fazer foldar não, né? E outra, acho que a já é valor ainda, né? Exato, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Vocês não faz foldar nenhum pocket. Vocês não fazem foldar ace high. Vocês não fazem foldar dama high. Essa parada é jogar de Você check estaria call, né? ganhando. Essa parada é check call. Isso mostra. Se você tivesse o rei nessa parada, você daria bet? Check call. É isso que eu ia comentar, Rei também, se tivesse. Se você tem o rei, você vai jogar check. Você tem valor. O ace high aí, você tem que jogar igual nesse spot. Nesse flop dobrado, principalmente. Você vai jogar Esconde muito muita check mão, né? call. Agora, eu tenho feito isso, eu não sei se é comum no field de vocês. Eu tô jogando, a galera tá pagando tudo, velho. Tô sebetando e a galera tá pagando. Eu também. Nas 3 street, a galera paga nas 3 street, às vezes Pega cada coisa a aula absurda. de Tribera Bluff e veja o que eu estou falando dela. Os caras te pagam com o último par as 3 streets. Exato. Entendeu? Tipo, mas aí por isso que você não pode pegar o seu ace high e sebetar aí nesse flop rei 5. Cara, tem que controlar muito o pot no small do... Agora, Até Rafa, porque. rapidão, o C-Bet de Ás high nesse board aí, pode funcionar por proteção também, não poderia não? Porque o cara tiver um valete 8... Você não tem que se proteger de nada, cara. Não, Você então, tem porque que se ele tentar. chegar behind e ver uma free card, a gente vai, tipo, ele vai poder realizar a equidade muitas vezes, né? Não, tô Mas perguntando assim, eu sei que a gente tem valor de showdown. Sim, mas Só é tô um perguntando se risco, vai dar esse é pra um risco proteger. que a gente tem que correr. Sim, Tipo, então. toda vez que você betar ace high num flop dama 8, num flop rei 5, num flop dama 9, dama 7, rei vala duque. Toda vez que você se betar ace high nisso daí, você vai estar transformando a sua mão que tem muito valor de showdown ainda em blefe. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Forte abraço.